E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais uma manhã aqui estamos juntos para falarmos do amor de Deus, das suas grandezas, da grandeza da sua palavra. E eu quero hoje deixar para nossa meditação um texto que nós já até trouxemos ele aqui no canal, que nós falamos sobre Jacó, as bênçãos de Jacó, mas hoje eu gostaria de me deter um pouquinho aqui nas estratégias de Deus dentro dessas bênçãos na vida de Jacó. E eu quero tomar, como base, que nós tomamos da outra vez, que foi Gênesis capítulo 30, e eu quero tomar Gênesis capítulo 30, verso 37, que vai dizer assim: Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E conceberam vindo a beber. Amém. Vamos ler só o verso 37 e o verso 38. Nós conhecemos bem essa passagem também, que vai nos trazer um grande ensinamento, Vai falar sobre as estratégias de Deus, nas nossas vidas, muitas das vezes, que Deus nos concede, e às vezes nós não levamos tão a sério. A Bíblia vai dizer que Labão, ele persegue, Labão, o sogro de Jacó, persegue Jacó, alcança Jacó e pede Jacó para retornar, que Jacó estava indo embora com a sua família, e ele faz ali uma proposta para Jacó, pedindo que ele volte, que ele retorne, e Jacó já estava um pouco cansado das mentiras do seu sogro, não queria retornar, mas ele faz ali algumas promessas, e Jacó, ele retorna, mas ele faz algumas colocações para o sogro, e a Bíblia vai dizer que o sogro pergunta quanto que ele quer, qual o salário dele, e ele diz: não, o senhor não vai me dar salário nenhum, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar todas as ovelhas e cabritos, do seu rebanho, que forem salpicados e malhados, e todos esses serão os que vão ficar comigo, e todos que nascerem dessa forma serão meus, e todos que nascerem todo branquinho, todo da mesma cor, serão os seus. Nós sabemos isso, e esse ensinamento neste texto nós temos aqui no canal, como eu já disse. Mas o que eu quero me deter nesse aqui é a respeito dessas plantas que Jacó, a Bíblia vai dizer que são varas de álamo, varas de aveleira e varas de castanheiras, A Bíblia diz que Jacó pega essas varas e através dessas varas, acontece algo assim inexplicável. Há quem diga que alguns dos pastores naquela época, eles tinham esse costume de botar diante dos rebanhos algumas coisas para impressionar os rebanhos. E através daquela impressão, os rebanhos, quando iam ter seus cabritinhos, suas cabras, seus filhotinhos, por conta daquilo que estava diante dele, da visão do rebanho,
ele acabava tendo os seus filhinhos, seus filhotinhos, de acordo com aquilo com que eles estavam vendo. Mas nós queremos crer, né? E nós cremos que havia aqui um propósito de Deus. Deus já estava olhando para Jacó e vendo toda a maldade de Labão, vendo toda a artimanha de Labão, apesar de que há quem diga que Jacó era um trapaceiro, enganador, mas eu não creio desta maneira, não. Eu vejo as mãos de Deus sobre a vida deste homem, desse grande patriarca, né? E cada árvore daquela, meu querido, né, para a gente poder entender um pouquinho o contexto de tudo, de todas as bênçãos e de toda essa estratégia de Deus, cada árvore daquela, ela era de lugares bem distantes um do outro. Jacó não tinha tudo aquilo ali à sua mão, né, perto dele, mas a Bíblia diz que ele, que ele consegue alcançar essas varas, ele consegue reunir essas varas e ele traz, e a Bíblia diz que ele põe diante do rebanho, né? Aonde o rebanho ia beber água, e toda vez que chegava ali, o rebanho, né, contemplava aquelas varas listradas. E eu quero falar um pouquinho acerca dessas varas, né? De cada uma delas. Olha como Deus ele fala conosco através de sonhos, através de visões, através de revelações, através da sua palavra, como está falando conosco hoje, nesta manhã. Deus fala conosco de várias maneiras. E com Jacó não foi diferente, né? Olha, que às vezes a gente pode pensar, mas que coisa esquisita que Deus me mostrou, que coisa estranha que eu sonhei, né? Nós temos várias maneiras de entender e de avaliarmos aquilo que Deus às vezes nos mostra, né? Mas eu pergunto, né? Por que será que Jacó escolhe o álamo, a aveleira e a castanheira? Ele não escolhe essas árvores de si ou por si só, mas ele as escolhe porque Deus já havia colocado no coração de Jacó uma grande prosperidade através dessas árvores, desses galhos, né, dos galhos dessas árvores. Parecia, né, não quero dizer aqui que seja isso, mas parecia um ato profético, porque cada árvore dessa, ela nos traz um grande ensinamento. E o que as árvores traz acontece no rebanho de Jacó. A árvore de álamo, né, ela é uma árvore formosa, vistosa. Ela crescia com o soprar do vento. Quanto mais o vento soprava, mais ela crescia. Olha quantas coisas, né, interessantes na árvore, né, nessa planta, no álamo. Crescia muito rápido, não levava tempo. As raízes eram robustas, ela era forte, resistia a período de estiagem e suportava geadas e frios intensos. Olha como nós podemos aprender aqui com essa escolha, né? Que parece que foi uma escolha de Jacó, mas foi Deus quem colocou isso no seu coração, né?
E tudo isso aqui que eu falei, ela era robusta, ela crescia muito rápido, o soprar do vento fazia com que ela se expandisse mais ainda, ela resistia, né, nos períodos de estiagem, geadas, frios intensos, as raízes dessa árvore eram robustas. Tudo isso, quando ele pega esse galho desta árvore, a Bíblia diz que ele põe diante desse rebanho, era como se ele estivesse profetizando para o seu rebanho, que esse rebanho seria um rebanho grande, que esse rebanho suportaria qualquer adversidade, que as raízes, né, do rebanho, quer dizer, a mãe, né, no caso o animalzinho mais velhinho, né, ele suportaria, ele seria robusto para dar muitos e muitos filhotinhos, não morreria facilmente. Tudo isso parece uma coisa tão simples, mas nós podemos ver que há uma palavra de Deus em cima da escolha de Jacó. Ele não escolheu essa árvore por escolher, simplesmente, não. Ele escolheu esta árvore por conta da sua espécie forte, uma espécie robusta, uma espécie que se expandia, que crescia com muita velocidade. Era o que ele queria para o seu rebanho, era o que ele estava profetizando para o seu rebanho. E por isso Jacó vai lá e escolhe esse galho, né, de álamo, porque ele estava profetizando que o seu rebanho seria grande, forte, robusto, vistoso, formoso, assim como a árvore de álamo. Essa foi uma das árvores que Jacó, né, ele separa ali para colocar diante do seu rebanho. E não pense você que o álamo estava pertinho da aveleira, como eu já disse, não. A álamo ele tira de uma região muito distante da aveleira. Mas ele vai lá e ele consegue. E ele traz como uma profecia, né? Como algo de bom para o seu rebanho. E a aveleira também tem. As aveleiras, elas eram, apesar de pequeninas, elas nasciam de maneira espontânea. Não precisava a pessoa ficar ali preocupado com a aveleira, né? Existem plantas que nós temos que ter todo um cuidado, todo um preparo para ela poder vingar, para ela poder crescer, para ela poder produzir outras mudas. Existem plantas assim, mas a aveleira não. A aveleira, apesar de pequenininha, ela não era uma árvore muito grande, mas ela nascia espontaneamente. Isso nos mostra que Jacó estava profetizando que as suas fêmeas gerariam espontaneamente e a carne do seu rebanho seria como fruto da avelã, totalmente saboroso, rico em proteínas. Olha só quanta coisa linda e quanto ensinamento para nós, que às vezes recebemos de Deus alguma coisa, porque Jacó já havia sonhado, né? Jacó, Deus já havia falado com ele que ele seria próspero. Então Jacó, ele trazia com ele essa palavra de Deus no seu coração. Então aquilo que ele recebia, o que ele fazia? Ele colocava em prática. E não foi diferente aqui na escolha dessas árvores, dos galhos dessas árvores, né? O álamo, como eu já disse, né, aqui para você, é formoso, grande, ele dava em grande quantidade, crescia com o soprar do vento. A aveleira, ela era uma árvore
que nascia espontaneamente, e era o que ele estava profetizando, né, para aquele rebanho, que as suas fêmeas, né, gerariam espontaneamente, não precisava ele se preocupar com o gerar dos filhotinhos, né, das cabrinhas, dos cabritos, né, do seu rebanho. Espontaneamente ela daria, né, ela teria seus pequeninos, né, ali. E seria como a carne desse animalzinho seria saborosa e rica, né? Porque a aveleira é rica em proteínas. Então era isso que ele estava profetizando. Havia toda uma estratégia, todo um porquê de escolher essas árvores. E a castanheira? A castanheira, né? Elas são altas e fortes. Por isso Jacó estava profetizando que o seu rebanho seria os melhores reprodutores da região, como o tronco da castanheira, aonde outros criadores pagariam um custo alto, para que suas fêmeas fossem cobertas por seus machos, pelos machos do seu rebanho. As crias do seu rebanho seriam fortes, como são fortes as castanheiras. E o que nós aprendemos aqui, né? Como eu disse, cada árvore dessa, meu querido, vinham de lugares distantes uns dos outros. Não foi fácil, Jacó não tinha isso ali ao seu lado, no quintal da sua casa, se podemos dizer assim. Não, Jacó teve que ir a vários lugares, né? Na outra palavra que eu dei sobre as bênçãos de Jacó, parece que eu cito as regiões de onde vinham essas árvores. Mas o contexto lá foi outro. Hoje aqui é sobre as estratégias de Deus na sua vida e na minha vida. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus abençoa porque Ele é abençoador. É Ele quem pode abençoar, é Ele quem pode dar. Mas uma coisa eu aprendo aqui, essas estratégias que Deus te dá, que Deus me dá, que Deus nos dá, nós precisamos levar a sério. Jacó, ele não deixou passar despercebido. Ele viu em cada árvore, em cada galho daquele, ele nos deixa um ensinamento. Se você for buscar por cada árvore dessa, você vai ver que cada uma delas tem um grande ensinamento para a minha vida e para a sua vida. E ele leva a sério, né, essa estratégia do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoa ele de maneira grandiosa. Verdadeiramente, Jacó cresce, expande com o seu rebanho. Ele enriquece. A Bíblia diz que ele fica rico. Como foi explicado aqui, em cada situação, em cada postura de cada árvore dessa aqui, como Deus deu a ele tudo que estava inserido nesses galhos que ele separa ali para colocar diante do seu rebanho. Tudo que cada uma dessas árvores nos ensina, cada ensinamento acontece dentro do rebanho de Jacó. E nós precisamos aprender com isso, querido. Quantas das vezes Deus nos dá nas nossas mãos a estratégia, o caminho, a vara da pesca, mas nós não entendemos, deixamos de lado, pegamos aquilo que Deus nos dá como um instrumento para prosperarmos em nossa vida, seja ela aqui, eu quero colocar vida espiritual, vida profissional, né? Seja qual for a área da sua vida, quantas das vezes Deus nos dá nas mãos a vara que vai te fazer prosperar, e você simplesmente não entende e não leva a sério aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, despreza
Não é nem às vezes desprezo por conta com conhecimento de causa, mas às vezes um desprezo pelo fato de achar que não é Deus falando, que não foi Deus quem deu, que é coisa da sua cabeça, que é loucura o que você está pensando. Eu quero dizer para você que Deus também trabalha com estratégias, Deus trabalha também através de sonhos, Deus também fala conosco através de revelações, né? De profecia. Nós vamos entender aqui que cada uma dessas árvores, né? Jacó parecia, a Bíblia não vai dizer isso, mas nós podemos entender isso, parecia que Jacó estava profetizando no seu rebanho tudo segundo cada vara daquela de cada árvore. E o que cada árvore representava aconteceu no seu rebanho. O seu rebanho foi grande, crescia muito, as cabras davam seus filhotinhos espontaneamente, sem preocupação, e o seu rebanho, né, de cabritos, né, eles eram, as pessoas procuravam Jacó para que os seus cabritos, né, fossem os reprodutores. Foi um rebanho de grande reprodução. E isso fez com que ele avançasse, crescesse, fluísse na sua vida secular, fosse rico. Que nós possamos, né, entender essa palavra, não só, né, para a vida secular, não, meu querido. Não quero que você aqui se detenha a prosperidade, né, secular, mas eu quero aqui falar na sua vida espiritual, no seu caminhar, né, com Deus, esse prosperar com Deus, com o Espírito Santo, crescer, avançar na sua vida espiritual a cada dia, né, alcançando um lugar melhor diante do Senhor, porque às vezes nós nos detemos só na vida secular, queremos ser ricos, queremos ter fortuna, porque aqui fala disso, né? Mas eu quero deixar para você não só isso, isso também é importante, claro, né? Não há pecado nenhum nisso, mas eu quero falar aqui nesse crescer com Deus, nessa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, avançar. Quantas estratégias o Senhor nos dá, né? Essa busca do Espírito Santo, essa busca de querer aprender mais de Deus, de ser um instrumento nas mãos dele, de ser uma árvore frutífera nas mãos dele. Né? Isso é muito importante. Eu quero dizer para você até que é mais importante do que qualquer ouro, de qualquer prata também. Então, que Deus possa falar melhor no seu coração e que você possa hoje entender que o Senhor pode estar falando com você através de símbolos, através de sonhos, através de revelações, através da fala de uma criança, de um conselho de uma pessoa mais idosa que talvez ninguém dê importância. Talvez Deus esteja falando com você e você não está compreendendo, e por conta disso você não está avançando. Que você possa colocar esta palavra no seu coração e procurar entender cada situação na sua vida pode estar trazendo para você uma resposta divina. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta manhã. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor amado, porque o Senhor é bom, porque eterna é a sua bondade. Eu te louvo pela vida dessa família que me ouve, deste homem, desta mulher, desta criança, Senhor, que está talvez reunidos, Senhor, ouvindo esta palavra, né? Não sei quando esta palavra vai chegar nos lares, mas uma coisa eu sei, Senhor, é a sua palavra, e que ela possa trazer mudança, que ela possa trazer, Pai, estratégia, Pai, para famílias, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente, abençoe toda a sua casa,
em nome de Jesus. Amém. Não há nada que me apaixone